Meus queridos e queridas, muito obrigado pela presença de vocês. Nós vamos começar aqui a nossa DR, né? Nós não vamos ter tanto tempo para tratar Paloma, Severino, tudo bem? Grande Bill, como é que tá o desafio lá na estatal, Bill? Joel, Cíntia. Pessoal, um abração para todos. Peço licença para não nominá-los mais, para a gente não ficar perdendo a fluidez do vídeo. Haverá pouco tempo, né? E hoje será um dia especial, porque nós teremos a nossa primeira DR digamos, compartilhada com um visitante ilustre, né? Com um visitante ilustre para falar sobre um tema muito relevante, polêmico, bem atual. Tá? Esse visitante ilustre é o meu querido professor, meu amigo, é o querido professor Paulo Reis, né? Um grande mestre e amigo na área de licitações, um exemplo para todos nós. O Paulo Reis, ele é uma pessoa muito propícia para falar sobre o tema, porque ele tem a formação jurídica, ele tem a formação em engenharia, então ele consegue transitar nesses dois mundos. É um professor muito experiente, um grande amigo, autor de um livro sobre obras de engenharia muito interessante, que está ali na minha biblioteca, e que eu recomendo a todos que querem entender um pouco sobre licitações para obras e serviços de engenharia. Indico a todos. O livro é curto, muito didático, muito prático, ótimo para quem atua nessa área, sobretudo para quem é da área jurídica e atua com licitações de engenharia, de obras e serviços de engenharia, para conseguir entender melhor, ter uma introdução a esse tema, né? O Paulo realmente um professor querido, quem o conhece sabe bem disso, né? Uma pessoa fantástica, de um senso de humor singular e, além de tudo, flamenguista, né? Então é um homem cheio de virtudes, o meu amigo Paulo Reis, tá? Então já vou convidar o professor Paulo para tratar sobre o tema uso da modalidade pregão para serviços comuns de engenharia ou para serviços de engenharia. É um tema bem polêmico, que se tornou mais polêmico recentemente por conta de uma recente resolução do CONFER. Vou chamar já o professor Paulo para a gente reduzir aqui a conversa e bate-papo para a nossa DR, tá bom? Enquanto o professor Paulo está entrando aqui, eu queria reiterar a todos, meu querido Paulo, prazer revê-lo, meu amigo. Tudo bem? Saudações rubro-negras. Saudações rubro-negras num grande dia especial para o Flamengo. Agora que Jesus está chegando aí para nos ajudar. Amém. Só Jesus salva, viu? Nome, viu, Rony? Está participando aqui com você. Você é uma das cabeças que eu mais admiro nessa área, uma pessoa muito jovem, muito estudiosa, muito ponderada, e é um prazer enorme estar aqui com você. Amigo, muito obrigado. Eu aqui agradeço muito você estar inaugurando esse espaço, esse bate-papo compartilhado, essa DR compartilhada. É uma honra ter você inaugurando esse novo momento aqui da DR, tá? Você, além de um grande professor e de um grande jurista, é um amigo e um exemplo para mim, para toda a nossa geração, a forma como você é apaixonado pela sala de aula, pelos alunos e pelo tema que você adota. Mas pode ter certeza, você é exemplo para todos nós, viu? Muito obrigado, né? Muito obrigado. A honra é minha, pode ter certeza. E aí, entrou também nosso amigo Davidson aí, um grande abraço, Davidson. Qualquer dia eu quero você também aqui na nossa DR compartilhada. Pois bem, meu amigo Paulo, o tema é um tema que você tem total domínio, a gente já conversou sobre o tema com outros professores também, é justamente a utilização do uso do pregão para serviços de engenharia. E como até falei um pouco antes de você entrar, você tem uma visão privilegiada em relação ao tema, assim como outros professores, como o professor Milton Bonato, né, o Cláudio Sarian e o Ministro Benjamin, ele terem essa dupla visão, a visão da área de engenharia e a visão também da área jurídica. Então vocês conseguem avaliar essa discussão, que às vezes infelizmente descamba muito para o jurídico, né, esquecendo-se a parte técnica, a parte de engenharia. Você consegue avaliar olhando esses dois mundos, tendo conhecimento teórico jurídico, mas tendo conhecimento prático de engenharia sobre o tema. E um dos grandes defeitos, eu acho, do nosso direito e do nosso direito administrativo é ele ser exageradamente dogmático, se enclausurar no âmbito das normas jurídicas, esquecendo das outras áreas do saber, né? Como a parte da engenharia, a parte da administração, a própria economia.
e ter essa dupla visão eu acho que é um privilégio para poder decidir ou apontar bons caminhos em relação ao tema. Tá? Essa discussão sobre o uso do serviço de engenharia, que já foi sempre muito, digamos, polêmica no pregão, ela acabou se acentuando recentemente por conta de uma resolução recente do CONFEA, 1116 de 2019, em que o CONFEA claramente ele busca, objetiva, digamos, restringir o uso do pregão para serviço de engenharia. E nós sabemos, você sobretudo, que o novo decreto do pregão possivelmente irá caminhar em sentido contrário, tentando justamente firmar aquilo que já foi dito pelo Tribunal de Contas, órgãos como a AGU, de que é possível sim o pregão para serviços de engenharia. Então, já agradeci sua presença é muito importante e, repito, muito me honra neste momento. Eu gostaria de te perguntar, o que é que você achou, primeiramente, né, essa seria a primeira pergunta, o que é que você achou dessa tentativa do CONFEA, através da resolução 1116 de 2019, de buscar coibir a utilização do pregão para serviços de engenharia? Você acha que foi uma medida, foi a melhor medida essa do CONFEA, ou haveriam outras formas do CONFEA, que legitimamente defende seus interesses, ele atuar nesse objetivo? Eu entendo, viu, Rony, que o CONFEA fez apenas o papel que no Brasil se entende que é o papel dos órgãos de classe, que é defender os interesses da classe. É uma resolução que não tem efetividade alguma, na medida em que ela não será aplicada efetivamente pela administração pública. Mas é o papel. O CONFEA faz isso, a OAB faz isso, o Conselho de Odontologia faz isso. Até acho que não é por aí. Até discordo e tenho dito isso, até não estou falando mal do CONFEA faltando a ética, tenho dito isso a eles mesmos. Acho que não é esse o melhor caminho. Sim, defendo o interesse, mas defendo o interesse com bom senso, com equilíbrio. Acho que, inclusive, os argumentos utilizados não foram argumentos bem fundamentados, argumentos sólidos. Dizer simplesmente que o pregão não pode ser usado porque a engenharia exige uma formação específica, a RT, e nada a ver. Uma coisa não contradiz outra. Então, entendo o papel do CONFEA, acho que na visão brasileira ele está fazendo o papel que lhe cabe, mas não tem efetividade alguma. Interessante, concordo, penso também dessa forma. Respeite a legítima atuação do CONFEA. Acho, inclusive, que do ponto de vista técnico, a preocupação do CONFEA não só é legítima, mas é muito pertinente, né? E com isso a gente passa à segunda pergunta. O senhor acha que o pregão ele é realmente uma modalidade apta ou interessante para a licitação de serviço de engenharia? Ou até, tentando ser mais específico, para a licitação de qualquer serviço de engenharia? Ou nós podemos identificar alguns problemas no uso do pregão justamente para a licitação desse tipo de pretensão contratual? Eu não entendi uma coisa. Você perguntou para mim ou para o senhor? O senhor está lá no céu. Desculpa, meu amigo. Para Vossa Excelência. Para você. Se eu ainda estivesse com a camisa do Flamengo, eu aceitaria. Classificação. Mas vamos lá. Ele devia ter combinado, né? Vinha com a camisa do Flamengo aqui para DR. Melhor. Mas talvez o Davidson não gostasse. Mas vamos lá. Eu entendo, em primeiro lugar, eu entendo o pregão como uma modalidade de licitação muito bem criada, muito bem imaginada. Eu usei pregão, comecei a usar pregão. Eu fui pregoeiro durante 4 anos, né? Comecei a usar pregão, tenho a impressão que você nem sonhava em entrar na AGU. Eu fiz meu primeiro pregão em setembro do ano 2000. Nós fomos um dos primeiros a fazer na administração pública pregão. Depois fiz, em 2001, já comecei a usar o pregão eletrônico. Até 2002, meados de 2002, de Brasília para cima, nós éramos os únicos que usávamos pregão eletrônico. Então, eu sou fã do pregão, acho até que o pregão não está sendo bem usado no Brasil. Porque uma das características do pregão tem que ser a celeridade. E quando eu pergunto nos meus cursos o prazo de duração de uma licitação na modalidade de pregão, me falam em 3, 4 meses. 3, 4 meses a gente faz uma tomada de preço, né? Não tem sentido demorar tudo isso.
Então, lá na estatal onde eu trabalhava, o pregão não durava mais de 45 dias, o processo inteiro não durava mais de 45 dias. Então, eu acho que o pregão é fabuloso. Agora, eu não sou da seita dos adoradores do pregão. Eu não acho que o pregão sirva para tudo. Aliás, eu às vezes fico até com receio, quando eu começo a ler notícias sobre o pregão, que alguém invente que o pregão é bom para dor de cabeça, para úlcera estomacal, para esse tipo de coisa, porque não é. Então, acho, por exemplo, que o pregão é fabuloso para a aquisição de bens comuns. Quando nós entramos nos serviços, ainda deixando a engenharia de lado, eu já começo a fazer algumas restrições, na medida em que o serviço é algo que nós vamos contratar para ser executado ao longo de um período. Então, eventualmente, uma proposta de um valor mais reduzido, ela pode fazer com que o licitante, já contratado, até execute o serviço num primeiro momento, mas depois que o prejuízo começa a se acumular, ele tem que abandonar esse serviço. Sem dúvida, sem dúvida. Quando a gente entra na engenharia, claro que tem que levar em consideração alguns outros aspectos fundamentais. E aí sim, nesse ponto, o Confé tem alguma razão, quando ele destaca que a engenharia tem a ver com segurança de pessoas, tem a ver com normas legais, tem a ver com uma série de fatores de risco que precisam ser considerados. Eu acho que nós caminhamos no Brasil para alguma coisa que eu pessoalmente não gosto. Eu não sei qual é a sua opinião, eu ouvi a sua opinião sobre isso, mas pessoalmente eu não gosto. Acho que nós temos tido no pregão no Brasil uma disputa assim, muito exacerbada em termos de preços. Eu vejo nos próprios cursos que eu ministro, pessoas dizem, mas professor, eu consegui um desconto de X%. Aí o outro do lado diz, mas eu consegui mais. Como se a busca do pregão fosse exclusivamente conseguir um desconto. E a gente sabe, você sabe muito bem, Rony, até melhor do que eu, que muitas vezes esse desconto é ilusório, na medida em que o preço estimado da administração está errado. Então, se efetivamente a administração conseguir trabalhar com um preço estimado na média ou mediana do mercado, por que brigar por um desconto de 30%, 40%, 50%, se isso não existe no mercado? Claro, salvo exceção. O mercado tem promoção, mas promoção é exceção. Não existe rotineiramente no mercado desconto de 50%. Exatamente. Se você me permite, você uma vez me fez uma observação numa discussão que nós travamos que me chamou muito a atenção. Eu tenho tentado sempre tentar analisar as licitações também sobre um viés econômico. E primeiramente, assim, eu acho que há essa seita dos adoradores do pregão. Eu amo também o pregão, acho o pregão uma modalidade fantástica, uma revolução em relação às modalidades da Lei 8666. Até brinco que quem trouxe a lei do pregão nas minhas aulas, eu brinco que foi um cara num DeLorean que trouxe uma lei bem diferente do que a gente praticava lá do futuro. Simples, com delegação de competência, um raciocínio mais gerencial, mais célere. Então eu gosto muito do pregão. Mas acredito que houve um movimento, influenciado de certa forma também pelos órgãos de controle, de inicialmente o conceito de serviços comuns, que era muito restrito, passou a ser muito ampliado em sua interpretação por conta dos resultados do pregão. Então há uma ênfase sempre a tentar inserir dentro de serviços comuns, bens e serviços comuns, objetos que em tese são complexos, por conta desse êxito do pregão. Mas é sempre uma comparação entre pregão eletrônico, que é o pregão maciçamente utilizado, e as modalidades da Lei 8666, que são presenciais, portanto tem baixa competitividade, que tem habilitação antes disso, antes da disputa de preço. Então acredito que é uma comparação injusta. Talvez, muito possivelmente, na nova lei de licitações, ou por exemplo nas estatais, que já tem uma legislação própria, em que você pode ter algo parecido com a concorrência eletrônica, quer dizer, com a ampliação de competitividade, as vantagens desse modelo semelhante ao da concorrência com modo fechado ao invés de lance, talvez passem a ser muito mais claramente apresentadas do que hoje. Porque teve, e aí voltando à observação que você fez numa reunião, no nosso debate, não foi presencial, foi no grupo de professores, e que me chamou muito a atenção.
há um estímulo econômico no pregão, talvez equivocado, para serviços como serviços de engenharia ou serviços, alguns serviços continuados, que você estimula o licitante a reduzir o seu preço global nos lances, e aí com o tempo randômico, talvez isso até de forma irrefletida, né? De forma irrefletida, e depois ele tem que compor a planilha de acordo com aquele preço global. Qual é a tendência dele? Né? Qual é a tendência dele? Se ele apresentou um preço global muito baixo, ele tentar compensar essa redução do preço global na execução, com baixa qualidade dos produtos ofertados, baixa qualidade dos serviços realizados lá, seja num serviço de engenharia, seja, por exemplo, num serviço continuado. E naquele momento eu percebi que nós podemos estar fazendo algo parecido com a seleção adversa. Porque no modo fechado de disputa, em tese a empresa monta seu preço, diz, olha, esse é o menor preço que eu posso ter, e apresenta. No pregão, todas elas, embora elas tenham um preço menor, elas levantam o preço, porque elas não vão ser desclassificadas, elas podem esperar a fase de lance, e lá na fase de lance é que elas começam a reduzir. Se nós não temos muita competição, a administração contrata mais caro. Se nós temos competição demais, quem vai ganhar vai ser aquele responsável que botou em executível. E aquela tua observação me tocou muito em relação ao uso do pregão para serviço de engenharia. Justamente por conta, se você puder falar mais sobre isso, justamente por isso, o estímulo aqui, sobretudo numa disputa acirrada do pregão eletrônico, nós teremos uma grande redução do preço global que o vencedor da licitação tentará resolver com a baixa qualidade da execução do serviço. Esse é o meu grande receio, viu? Acho que pregão para serviço comum de engenharia é válido. Agora, talvez um pregão, e eu vou deixar para falar daqui a pouquinho, de uma outra forma. O que você começou a colocar por aí é nesse caminho que eu vou. Por quê? Porque um serviço de engenharia, ele é composto por uma planilha que às vezes tem centenas, até chega a 1000 itens. Quando você baixa um preço, oferece um lance no pregão, você está oferecendo sobre o valor global. Acabou a disputa, você tem que aí sim parar para pensar de onde eu vou tirar esse desconto que eu ofereci pelo valor global. Porque realmente, no momento da disputa, não sei se você já acompanhou algum pregão ao lado de algum licitante. Né? Eles ficam nervosos, adrenalina lá em cima. E é natural, eles querem ganhar, eles estão ali fazendo um negócio. Então acabam muitas vezes pensando, eu vou reduzir pouquinho, se o outro faz eu consigo fazer, mas as empresas são diferentes. Às vezes perguntam-se por que se faz licitação? Porque as empresas são diferentes, porque senão todo mundo ofereceria um preço igual. Então o fato de eu oferecer um desconto não significa que outro também possa oferecer o mesmo desconto. Pode ser que ele não tenha condições. E esse é que é o meu receio na engenharia, porque a engenharia, no momento em que você começa a depreciar a qualidade da mão de obra, a qualidade dos materiais, dos equipamentos utilizados, até dos procedimentos, você começa a prejudicar não só a qualidade da obra, do serviço, como você começa a colocar muitas vezes em risco a integridade daquilo que vai ser executado. Eu não sei se você se lembra, que uns 4 anos atrás, nós tivemos um fato no Rio de Janeiro que passou até sem muitos comentários. Não foi pregão, não foi administração pública, mas é alguma coisa que eu gosto sempre de trazer para o pensamento quando nós discutimos esse assunto. Um empresário comprou um prédio antigo no centro da cidade, no Rio de Janeiro. O empresário comprou um andar inteiro para instalar a sua empresa. E talvez pensando em reduzir custos, ele queria transformar aquele andar inteiro num grande salão. E talvez pensando em reduzir custos, ele chamou um profissional de menos qualidade, talvez menos experiência, talvez um mestre de obra também de menos experiência, porque um mestre de obras experiente não faria aquilo. E deu a ordem, vamos começar a demolir parede aqui e fazer um salão. Ora, ela precisa analisar isso com muita cautela na medida em que nós temos na engenharia paredes que fazem parte de estrutura de prédio. Eu, por exemplo, a minha atividade em engenharia sempre foi estrutura de concreto armado.
A minha vida toda na engenharia foi estrutura, inclusive eu fui professor de estruturas. Eu fiz muitos prédios aqui em Belém, de até 4 pavimentos, de laje sobre alvenaria. Não tinha viga, não tinha pilar. Então eu fazia questão de deixar no final, entregar uma correspondência para os proprietários, chamando a atenção. As paredes não podem ser demolidas, porque as paredes fazem parte da estrutura do prédio. O que aconteceu no Rio? Saíram demolindo paredes. Não sei se você lembra desse fato. Felizmente, concreto não cai na hora. Ele tem esse aspecto positivo. Mas à noite, felizmente, quando já não tinha ninguém no prédio, o prédio desabou inteiro. O andar desabou e o prédio veio inteiro abaixo. Então esse é o meu grande receio do pregão na área de engenharia, tanto de serviço como de obras, que se fala até para o futuro fazer obra de engenharia para o pregão. Não é a forma do pregão, não é a discussão sobre o pregão em si, é aquilo que o pregão propicia de risco, a qualidade futura dos profissionais que serão contratados para trabalhar, dos materiais que serão empregados, dos procedimentos. Veja, serviço comum de engenharia. E aí é um outro grande problema. O que é um serviço comum de engenharia? Se eu pegar a definição da Lei 10.520, também não conheço a sua opinião, mas para mim ela não diz nada. Diz tudo, né? Primeiro ela começa dizendo que eu devo definir objetivamente no edital. Ora, definir objetivamente no edital eu tenho que fazer sempre. Eu não posso fazer uma definição subjetiva. Depois ela fala em padrões usuais de mercado. O que é, num serviço de engenharia, um padrão usual de mercado? Uma obra, né? Uma obra bem definida em tese do projeto básico poderia se enquadrar nesse conceito meio alargado, abstrato. Né? E claramente não é possível, não é compatível. E você vê, projeto de engenharia, projeto de arquitetura é serviço. E aí é serviço comum ou não? A Lei 9.310 diz que projeto de engenharia e arquitetura é uma criação do espírito humano. Eu posso enquadrar a criação do espírito humano como algo comum, padrão usual de mercado? Eu não concordo. E aí vai o grande dilema, né? O que é? Porque nós concordamos, eu tenho certeza, há de um lado, claramente, serviços de engenharia que não são serviços comuns, não podem se enquadrar em serviços comuns, e há também alguns serviços de engenharia, o Davidson sempre cita, né, o trocar a tomada, até ele falou aí de novo, escreveu, trocar uma tomada, que pela simplicidade eles não possuem nenhuma complexidade e talvez sim se enquadrem nesse conceito de serviços comuns. Então há uma zona cinzenta aqui, que é onde ocorrem os atritos. Né? E aí vem a nossa terceira das 4 perguntas. A quem deve ser resguardada a competência de definir isso? Porque, na minha opinião, tem ocorrido também o erro, notadamente da seita dos adoradores do pregão, né? de questionar essa decisão. Né? De questionar ou achar que, em tese, se aquele bem poderia ser serviço comum, é uma ilegalidade utilizar uma outra modalidade licitatória. Quando, seja por concorrência, seja por tomada de preço, você vai estar realizando a licitação, convidando todos os fornecedores interessados para que apresentem propostas. Né? Se fala muito da redução do preço do pregão, mas eu não conheço, não recebi recentemente nenhuma análise, nenhuma pesquisa sobre a quantidade de frustrações contratuais decorrentes, notadamente para serviços de engenharia e serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, decorrentes dessa modalidade. Repito, nós temos uma grande vantagem em relação à redução do preço, isso é vantajoso, mas também talvez nós tenhamos um aumento exponencial do número de frustrações contratuais, problemas na execução contratual. E aí vem essa terceira pergunta. A quem deve ser resguardada essa competência para tomar a decisão sobre o caráter incomum ou comum de um determinado serviço de engenharia? Você vai me permitir, antes de responder, fazer 2 considerações. A primeira, em relação ao que
A primeira, em relação ao que você acabou de falar com muita propriedade. Nós ainda não temos no Brasil a cultura do melhor preço. Nós continuamos brigando pelo menor preço, né? Aliás, no âmbito da própria jurisprudência do TCU, eu tenho procurado destacar, e até levo nos meus cursos, algumas colocações de alguns ministros chamando a atenção disso. Tem um voto vista, me lembro do ministro Haroldo Cedrais, em que ele diz: chegou a hora de nós começarmos a olhar ao lado do preço a qualidade. E eu coloco sempre isso no curso e apenas faço um complemento. Não conheço pessoalmente o ministro Haroldo Cedrais, mas me permito fazer um complemento. Eu acho que não chegou a hora, já passou da hora. Nós temos jogado muito dinheiro público fora. Uma outra observação que eu queria fazer rapidamente, para responder ao nosso amigo Davidson. Davidson, saudações rubro-negras, especialmente para você. Davidson, você sabe por que aquele prédio onde morava uma série de sem-tetos pegou fogo e foi completamente destruído por fogo por causa da instalação de uma tomada? Então, realmente, é aparentemente um serviço simples, que a gente pode até estabelecer um padrão de execução. Mas tem aspectos fundamentais que precisam ser olhados, que não é qualquer tomada. É tomada para quê? É tomada para um chuveiro elétrico. Eu não posso dispensar um aterramento, porque senão a pessoa vai abrir o chuveiro elétrico e vai pegar um choque. E talvez isso não seja considerado porque não tem uma formação em engenharia. Então, mesmo um serviço desse, e eu pessoalmente também considero que instalar uma tomada é um serviço comum, mas a gente precisa olhar caso a caso. Sim, sim. Nesse caso, talvez o problema tivesse mais no projeto básico, né? A ausência dessa... Sim, talvez. Respondendo objetivamente a sua pergunta, quem deve responder? Aí eu estou ao lado do Confea, é a área de engenharia da administração pública. É quem tem formação para fazer esse tipo de análise. Claro, sem desdenhar das outras formações, mas eu durante muito tempo eu era só engenheiro, eu não era advogado. Toda vez que eu tinha uma dúvida na área jurídica, às vezes dúvida na área jurídica, a gente mesmo consegue responder com um pouco de bom senso, porque eu acho que na área jurídica prevalece muito bom senso, prevalece muita lógica. Mas quando eu não tinha formação, o que eu fazia? Eu ia procurar quem tinha. A gente não tem formação, eu costumo falar disso. Paulo Reis faz aqui um curativo na minha perna que eu me machuquei. Eu não sei fazer. Se eu for fazer como leigo, mas tem um padrão aqui que eu posso escrever para você fazer. Será que qualquer pessoa seguindo aquele padrão consegue fazer? Eu diria que não. Então eu acho que quem deve ter essa atribuição de definir se é ou não comum é a área de engenharia. Por exemplo, eu considero pessoalmente, meu caro Rony, que genericamente serviço de manutenção predial é comum. Sabe por que eu considero? Primeiro, porque eu chamo de manutenção a mera reposição de algo que já existia e que sofreu algum desgaste que precisa ser substituído. Então, uma torneira que já existia no prédio e que ela vai ser substituída porque ela se desgastou com o uso. Então, isso eu chamo de manutenção. Eu diferencio bem a manutenção da reforma. A manutenção é a mera reposição. Eu digo que, como regra, a manutenção predial deveria ser enquadrada como comum, porque a manutenção predial já passou pelo desenvolvimento de um projeto básico, que o prédio já existe. Então, já existia um projeto básico, os estudos já foram feitos, a torneira já se viu que funcionava. E não se mexe em estrutura, né? Não vamos mexer em nada. Vamos simplesmente tirar um equipamento que não está funcionando bem e substituir por outro, que pode ser até um pouco mais moderno, mas tem a mesma finalidade. Agora, quando eu coloco que manutenção